Olá a todos, começa agora o programa Fórum Legal. Hoje vamos falar sobre acessibilidade e como interagir com as pessoas que têm algum tipo de limitação, seja ela sensorial, física ou intelectual. Para falar sobre este assunto, doutora Açucena Bonanato, que é presidente do Instituto Pró Cidadania, e Jusilene Braga, que é assistente do Departamento de Educação Corporativa da Unimed do Estado de São Paulo. Olá, doutora Açucena. Olá, Jusilene. Olá, doutora. Sejam bem-vindas ao programa Fórum Legal. Muito obrigada. E o Charlie também, seja bem-vindo ao programa Fórum Legal. Doutora Açucena, a gente percebe que a Avenida Paulista, algumas vias públicas na capital e também no país já estão adaptadas para receber pessoas com algum tipo de deficiência. Só que, inclusive, o metrô, eu vi esses dias que já consta lá o metrô em obras para adaptação, acessibilidade às pessoas com deficiência, mas ainda falta muito. Na sua opinião, qual a principal carência? Total. Como você Falta disse, muito. Poucas ruas ainda, ou poucas vias públicas estão adaptadas. E assim mesmo as adaptações que são feitas são sempre visando só a pessoa com deficiência física ou dificuldade de locomoção, né? E aí se esquece que você tem pessoas com deficiência sensorial, auditiva e visual, que também necessitam de algum tipo de adaptação. Piso podotátil, sinalizadores, sonoros ou visuais, e isso você não vê no país. Ainda no Brasil, isso é uma carência muito grande. Tenho visto também a questão das placas que estão disponibilizadas de uma forma mais baixa. Aí você tem tudo, você tem as placas, você tem que aí as pessoas com deficiência visual batem a cabeça. Para pessoas com deficiência visual, você tem latas de lixo no meio da rua, sacos de lixo, bancos, buracos e vai daí fora, que dificulta tanto para a pessoa com deficiência física, mas a visual, pior ainda, porque ele não tem como desviar, né? Até porque ele não sabe onde está o obstáculo. Então, para ele, se ele sai do saco de lixo, ele cai no buraco, aí fica bom, não é? Tô falando mentira? Não. Conta pra gente, Jusilene, sua principal dificuldade nessa questão da acessibilidade. Na realidade, é exatamente tudo isso que a doutora Açucena comentou, né? E só um parênteses, né? O Charlie está super à vontade, tanto que está até roncando. Isso é bom, ele tá em casa. E ainda diz que está ao trabalho, né? Bom, realmente é muito difícil transitar nas cidades, né? Aqui nas ruas de São Paulo. Eu fui vítima recentemente de uma valeta, aqui próxima, inclusive. Eu pisei e agora eu tô me tratando, tive que ficar uns dias afastada em casa. E é muito difícil, né? Mas assim, eu costumo fazer o meu papel. Então eu pego, ligo na prefeitura, mando e-mail, então já até encaminhei, né, todo esse meu processo, porque eu não quero visar somente a Ju, que, né, não somente eu ando nas ruas, mas outras pessoas, ainda mais uma região que tem um monte de hospitais, né, é uma carência muito grande, não só orelhões, mas os degraus irregulares, né, cada um acha que é bonito fazer de uma forma, e quando fica tudo esburacado, ninguém faz a manutenção, então é um horror. Eu costumo dizer que é um esporte radical, né? Pratico um esporte radical todos os dias, indo trabalhar, passear, fazer qualquer coisa. Então falta muito, né, Jusilene? Muito. Jusilene, nós nos conhecemos lá no TRT, onde teve aquela palestra sobre a acessibilidade e a questão da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Sim. Nossa equipe estava lá e fez a reportagem. Solta as imagens pra gente. E tenho certeza que a participação deles aqui contribuirá muito para a necessária conscientização de todos a respeito das deficiências. Em março deste ano, a Comissão de Acessibilidade do TRT de São Paulo promoveu uma palestra com o tema A Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho.
O evento, organizado pela Escola de Magistrados do Trabalho, EMATRA, em parceria com o TRT 2ª Região, aconteceu no auditório do Fórum Rui Barbosa, na Barra Funda. As discussões da noite abordaram temas relativos às deficiências físicas, sensoriais e intelectuais, com vistas à conscientização de magistrados, servidores e do público em geral sobre a necessidade de colaborar com a inclusão dessas pessoas na vida profissional. Cada um tem o dever de fazer a introdução, a inserção do deficiente na sociedade. Porque o que normalmente se faz é assim, comigo não acontece, eu não sou deficiente e ele só vai me atrapalhar. Porque existe sim o preconceito, aquela barreira de que o que eu vou fazer com um deficiente visual aqui, o que eu vou fazer com um deficiente auditivo. E quando eles começam a exercer a vontade que eles têm de trabalhar, a vontade que eles têm de participar da engrenagem, torna uma coisa maravilhosa. É o nosso trabalho, é trazer a conscientização, mostrar que é possível ao deficiente render tanto quanto, ou muito mais até do que nós, porque eles se centram, eles se superam. Juscelene, tem também essa questão dos telefones públicos. Qual é a dificuldade? O que você acha que tem que melhorar nessa questão? Primeiro, altura adequada, né? E porque aquele formato, né, o formato atual que tem o famoso chapéu, né, que fala, aquilo é um horror. É assim, você passou, você fica, com certeza. Com o Charlie, isso diminuiu muito na minha vida, mas quem utiliza a bengala, ela só consegue tatear aquilo que é mais próximo ao chão, né? Então, por exemplo, uma lixeira, caixa de correios e orelhões são praticamente impossíveis. Então, o ideal seria piso tátil em volta ou até mesmo cabines, onde a gente pudesse se orientar melhor para que esses acidentes não acontecessem, né? Eu, antes mesmo do Charlie na minha vida, eu vivia com um galo, né? Parecia criança, com um galo na testa. Eu tenho um horror a bater num orelhão desse. Então, tem muitos. Eu até comentei outro dia com uns amigos que numa rua aqui próximo a cada 2 metros se tem um orelhão. Não é possível, não sou contra orelhões, pelo amor de Deus, né? Eu acho que tem que ter mesmo, mas de uma forma adequada. E tem um dos orelhões que está assim, praticamente no meio da calçada. Ou você vai para a rua para passar, ou você vai se espreme entre o orelhão e a parede. E a gente que não vê, fica no orelhão, com certeza. Então aí vai um apelo, não é, Juscelene? Exatamente. Para o poder público, para os órgãos públicos. E privados, né, que cuida dessa... para que regulamente essa questão. Exatamente. Açucena, conta pra gente o que as pessoas relatam para você, as pessoas que já estão preparadas, incluídas no mercado de trabalho. O que elas relatam para você sobre a acessibilidade delas nas empresas? Também é difícil. Na realidade, as empresas, eu acho que as empresas privadas são as que mais têm feito. Como elas têm contratado pessoas com deficiência, elas têm se importado em ter pelo menos uma condição de acessibilidade para que essas pessoas tenham a sua inclusão de uma forma digna dentro das empresas. Falando em empresas privadas, não estou falando de órgãos públicos. Uhum. Na realidade, todas as empresas com as quais a gente trabalha, eles têm se importado bastante, têm feito reformas, adaptações, muitas vezes, por exemplo, softwares que são necessários para a pessoa com deficiência visual, aparelhos telefônicos adaptados para surdos. Isso tem acontecido. Agora, a dificuldade é você chegar na empresa. Uhum. Você não tem transporte público adaptado, você não tem acessibilidade das ruas. Então, essa é a grande dificuldade que as pessoas que estão trabalhando, as que estão hoje no mercado de trabalho, encontram. Muito mais do que dentro da própria empresa. Juscelene, para você, você já está incluída no mercado de trabalho, na sua vida profissional, qual a dificuldade que você encontra nas empresas, na questão da acessibilidade?
Além de tudo isso, né, porque falar sobre acessibilidade, a Sucena fala, eu falo, é meio que chovendo molhado, e é exatamente tudo que ela relatou. Só que para deficientes visuais, eu sinto ainda uma carência muito grande, né? As empresas ainda pensam que só a deficiência física, ou a indústria só o deficiente auditivo, tem-se um mito, né? Tanto é que, se a gente olhar no último dado que a gente tem do censo, se não me engano, 6%, né, da pessoa com deficiência visual no mercado de trabalho. Então, é muito pouco. Ainda se explora, né, no bom sentido, a deficiência visual muito pouco. Então, hoje eu tenho pessoas conhecidas que são graduadas, pós-graduadas, né, em algum assunto, mas não consegue o trabalho porque não tem a experiência. E aí, como ter experiência se não foi dada a oportunidade? Então, é comum falar, poxa, mas como que eu vou contratar um deficiente visual? Como que ele vai ler um papel? Como que ele vai ler o computador? Não tem a informação, né? Eu posso dar um exemplo que, onde eu trabalho, eu tenho o software de voz, o leitor de telas, né, que me possibilita ler todos os documentos que tiver em Word, em Excel, né, todos esses formatos. E quando é um texto, né, um documento impresso, eu tenho à minha disposição um scanner com um software também que faz com que eu leia esse documento, né? Então, hoje em dia não é desculpa, a tecnologia está muito avançada e só não emprega quem realmente preferir pagar a multa. O problema realmente é a acessibilidade para chegar na empresa, como a doutora Sucena falou. Agora, pegando um gancho do que ela falou, é uma coisa muito importante, porque eu sinto isso na pele. As pessoas sempre me perguntam qual é a deficiência que você emprega menos, né? No mercado de trabalho que a gente coloca menos, é a visual. Eu coloco 10 intelectuais para um visual. Nossa. Então, é um absurdo o que falta de informação para as pessoas, para as empresas, e posso garantir, não é porque eu estou na presença dela, não porque eu falo em qualquer lugar, de todos os deficientes, o que mais lê, mais estuda, mais tem curso superior, é antenado em tudo que acontece, é articulado, é o deficiente visual. E é o que menos aparece em vagas, ou o que menos a gente consegue sensibilizar para que se abram oportunidades para eles. Quando não falam assim, né? Eu falo porque eu já trabalhei com consultoria, né? Eu já dei consultoria em algumas empresas, e aí é comum chegar a seguinte questão, né? A pessoa liga, olha, eu tenho uma vaga aqui, me corrija se eu estiver errada, eu tenho uma vaga aqui e eu quero empregar um deficiente. Olha, mas tem que ser uma deficiência leve. Físico leve, né? Físico leve. Como assim, né? Como assim leve? Uma vez eu escutei assim, leve, mas como leve? Sabe aquelas deficiências que não atrapalham? Nossa. Parece um absurdo, mas a gente ouve disso. Aí eu falei, olha, eu sou deficiente, eu não acho que eu não atrapalho. Eu acho, né? Agora sim, vou perguntar para quem estiver à minha volta. Então, é bem isso, né? Mais absurdo que pareça, é real, é fato real. Infelizmente é. Vamos para um breve intervalo? No próximo bloco, vamos falar sobre a Cartilha do Conviver, elaborada pelo Instituto Pró Cidadania. E vamos dar dicas para você, telespectador, como interagir com pessoas que têm algum tipo de limitação. Não saiam daí, a gente volta já já. Lutar e permanecer vivo. E a única razão de continuar é não ter medo da derrota. A compra de uma causa, o propósito de uma vida. Não desistir é questão de honra. A missão? Continuar vivo lutando por justiça. Sintoresp. Justiça e trabalho para todos. Estamos de volta com o programa Fórum Legal. Hoje o tema é acessibilidade e
como interagir com pessoas com deficiência. E nossas convidadas, a Sucena Bonanato, que é presidente do Instituto Pró Cidadania, e Juscelene Braga, que é assistente do Departamento de Educação Corporativa da Unimed do Estado de São Paulo. Doutora Sucena, o Instituto Pró Cidadania desenvolveu a cartilha 1 segundo Cartilha do Conviver. Na cartilha encontramos dicas de como interagir com todas as pessoas com deficiência, limitação física, auditiva, visual e intelectual. Como surgiu a ideia da cartilha do Conviver? Então, a ideia, ela veio exatamente da falta de conhecimento, de formação que a população tem, como interagir com essas pessoas, né? Então, a gente acha que tudo é muito normal, e eu cansei de ouvir as pessoas falarem para mim assim, ué, não é gente? Bota aqui na minha frente que eu vou tratar que nem gente. Falei, não trata, porque você trava, você não sabe o que você vai falar, você não sabe como você cumprimenta o anão, você não sabe o que você faz com a pessoa que não tem a mão e você vai cumprimentar, como é que você faz para cumprimentar um deficiente visual, assim, pega na mão dele, puxa, o que você faz, né? Assim, como é que você... As pessoas não foram preparadas para isso. E não tem nada de errado com a gente, assim, nós não fomos preparados, assim, vamos tratar isso com naturalidade, eu preciso conhecer, preciso de informação. Então, a ideia foi isso, foi trazer, disseminar informação, e informação de boa qualidade, porque tem muita informação ruim que veicula por aí. Realmente, as pessoas têm dificuldade de como interagir, até eu tenho dificuldade e não sei como que eu vou tratar uma pessoa com a deficiência visual, a deficiência física. Fala pra gente algumas dicas, dá pra gente ir... Algumas dicas, tá? Genericamente, pessoas com deficiência, aí eu tô falando de todas, tá? Odeiam que você fique oferecendo ajuda, espere ele pedir. Se ele tiver alguma necessidade, alguma coisa específica, ele vai lhe pedir, né? Então, essa coisa de ficar a cada 5 minutos oferecendo é uma coisa que incomoda, e até porque a gente passa para ele o conceito de que ele é incompetente, que ele é incapaz. Então, deixa ele fazer tudo o que ele quiser sozinho. Quando ele não conseguir, ele lhe pede, é uma forma muito mais confortável, né? Por exemplo, auditivo, se você estiver interagindo com um deficiente auditivo, pare na frente dele, aponte o seu ouvido e pergunte, ouve, e aí ele vai dizer para você se escuta ou não. De repente não escuta, aponta a sua boca, que é leitura labial, pergunta, entende, e aí ele pode lhe responder se entende ou não. Se sim, fale devagar, de frente para ele, porque ele faz a leitura labial e te responde, né? Deficientes visuais, ela pode até falar melhor do que eu, né? Mas, por exemplo, não grite, todo mundo já sabe disso, não grite, escuta perfeitamente. Eles têm uma inteligência, assim, aguçadíssima, então não fique toda hora assim, entendeu? Você está entendendo? Ela está entendendo, ela fala português, a tua língua, está entendendo o que você está falando, né? Então não fique incomodando toda hora, está entendendo? Você está entendendo? É muito engraçado. É verdade. Não é? Eu não tinha me atentado a esse detalhe, mas agora eu estou me lembrando de vários episódios. Então, porque não vê, a gente acha que assim, não tem raciocínio, né? Uma coisa impressionante isso, né? Pessoas com deficiência visual precisam de descrição das coisas, e nós não aprendemos a descrever. Então, eles enxergam através dos nossos olhos, da forma como nós descrevemos detalhes de tudo, né? E nós não sabemos fazer isso. É como se a gente estivesse lendo um livro e imaginando. Isso, né? Tudo que a gente vê, a gente tem que narrar para eles de uma forma que eles consigam criar essa imagem na cabeça, né? E aí as pessoas têm um monte de preconceitos, tipo, mas que adianta eu falar cor? Ela nunca viu, como é que ela sabe o que é azul? Na cabeça dela ela sabe. Ela tem uma tabela de cores que é dela. Se o azul dela é igual ao meu, eu não sei. Mas a hora que eu falar em tons de azul, ela sabe azul claro, azul bebê, azul céu, azul anil. Ela sabe, porque ela tem isso na cabeça, né? Até um parênteses, né, Azucena, que antes de começar o programa a gente comentava sobre a cor, né, a nossa cor. O lilás, estamos de lilás as duas. E aí a doutora Andréa comentava, né, olha, eu tô de lilás e tal. Aí eu falava, e ninguém tinha me falado nada, mas eu sei, né? Eu falei, então estamos iguais, né? Se fosse outra pessoa, mas, nossa, como você sabe? Como você sabe a cor? Inclusive, eu achei bem interessante, Juscelene, você pode dizer melhor,
quando você percebe que a pessoa está sorrindo para você no aperto de mão. Quando ela chega próxima a você, aperta a sua mão, você sabe que ela está sorrindo para você. Como que é assim? Na verdade, não um sorriso propriamente dito, né? Mas dá para ter umas... Existem alguns mitos, né? Que a deficiência visual... Às vezes você vê uns personagens por aí, né? Que, o pisar, enfim, eu já ouvi dizer, eu conheci uma pessoa que passando a mão sabe a cor. Pode ser que exista, né? Pode ser que tenha, sim, mas eu particularmente, eu me atento, assim, a detalhes como o tom da voz da pessoa, o jeito, né, que vem falar. Se é um jeito mais assim, oi, tudo bem? Ou então mais, oi, tudo bem, né? Dá para poder... exatamente, os sons são muito importantes, né? Então, como, até pegando um gancho no que a Susana falou da descrição, ela é extremamente importante, né? Eu, como deficiente visual, eu não tinha muito essa noção da importância, né, na minha vida. Eu achava que era uma encheção de paciência... falar toda hora, olha, a gente está passando por uma rua que tem a casa amarela, assim, assado. Hoje, eu adoro esse tipo de coisa, sabe? Tanto é que, quando eu tô com alguém, eu falo, o que tem nessa rua? Tem muito prédio comercial? Tem muito prédio residencial? Tem casas? As casas são antigas? Eu gosto, né? E hoje a gente tem falado muito sobre a audiodescrição, né? A gente tem... pode ter vários exemplos aí, tem os teatros estaduais estão se equipando para que as peças tenham esse recurso. Ano passado eu consegui assistir ópera com audiodescrição. As peças que eu tenho assistido, não são todos os teatros, né? Mas temos o teatro, não sei se pode falar, mas o Teatro Vivo tem acessibilidade para isso, né? Não atende só o público com deficiência visual, mas a auditiva também, tem o intérprete de Libras e também o monitor, né? Onde aparece escrito também o que é dito. Então, são coisas muito básicas, né? Eu poderia falar horas e horas sobre a audiodescrição, que seria uma delícia. Juscelene, agora você não anda mais sozinha. Você tem o Charlie, que te acompanha sempre. Como as pessoas podem facilitar a recepção do cão-guia no ambiente de trabalho, no ambiente público? Bom, no trabalho eu tive, assim, pelas empresas que eu passei, anterior a que eu estava, quando o Charlie estava comigo, né, foi passado uma circular onde explicava como que as pessoas podiam proceder, que não era recomendado falar com ele, fazer carinhos, né? E onde eu estou atualmente foi a mesma coisa, né? Então foi passado todo um material para as pessoas conhecerem, não oferecer comida, não mexer, não chamar a atenção dele, porque ele desenvolve a função dos meus olhos, né? Então eu costumo dizer assim, se vem uma pessoa, você está andando na rua, vem uma pessoa por trás e tampa os seus olhos. Se você não está bem equilibrada, a tendência é você cair ou, de repente, tiver um obstáculo na frente, bater no obstáculo, né? E com o Charlie é a mesma coisa, porque eu confio nele integralmente, né? Então, a minha integridade física depende do trabalho dele. E aí vem alguém e fala, ai, que bonitinho, deixa... eu amo o cachorro. Tudo bem, ame o cachorro, realmente, mas ame a minha também, que eu, né, não sofro nenhum tipo de acidentes. Então eu faço até esse apelo, né, para as pessoas que pergunte antes, né? Tem algumas pessoas que até deixam, sabe? Falar, pode fazer um carinho, tudo bem. Eu não deixo, eu particularmente não deixo, porque eu sei que ele é extremamente dócil, ele adora carinho. Golden Retriever, ele é contato físico 101%, então vai me prejudicar, né? Então, quando ele está com equipamento nas costas, que é uma alça, né, onde eu seguro mais essa guia, não pode tocar exatamente por isso, né? Então, eu já não aceito mais a questão que as pessoas falam assim, mas a gente não sabia que não podia mexer. Eu até entendo que não sabia.
Mas eu parto do princípio que tudo é educação, né? Eu não chego do nada numa pessoa e falo, deixa eu ver sua bolsa. Ai, que bolsa linda! Porque o cão-guia, ele faz parte da nossa... uma extensão do nosso corpo, né? E é uma forma de falta de educação, você chegar e nem falar, oi, tudo bem, posso mexer no seu cachorro? Ele vai aprender naquele momento que ele não vai poder por N motivos, né, da minha segurança. E não simplesmente chegar e... Então vai um apelo aí, não é, Jusilene? Exatamente. O cão-guia não é patrimônio público. Mas, doutora Açucena, fala pra gente uma mensagem. Olha, eu gostaria muito de pedir para as pessoas, nós falamos hoje sobre acessibilidade, que é muito importante, mas eu gostaria muito de pedir que as pessoas pensassem em quebrar barreiras. Não só a barreira da acessibilidade, porque para mim a mais importante é essa daqui, é a que está na cabeça e no coração. E lembrar que essas pessoas são absolutamente iguais a nós, com desejos, anseios, sonhos, só querem uma oportunidade de estar presente na sociedade. E como adquirir a cartilha? Telefonando para o Instituto, 11 3277 0337, ou pelo site institutoprocidadania.org.br. Jusilene, fala pra gente uma mensagem. Respeito à diferença. Acho que a gente respeitando essas diferenças, você consegue conviver melhor no dia a dia. Doutora Açucena, obrigada pela participação no programa. Eu que agradeço. Obrigada, Jusilene. Obrigada. Obrigada, Charlie, pela participação no programa Fórum Legal. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Hoje o tema foi acessibilidade e como interagir com as pessoas com deficiência. Ficou alguma dúvida? Mande para o nosso e-mail programaforumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.com.br. Obrigada pela sua companhia e até lá!